Hoje nós vamos falar sobre um tema que é, nas palavras imortais de Avril Lavigne, complicated. Tum, turum, tum, 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 tum. Oi, Malu do Futuro passando aqui só pra te lembrar que a gente já tem clube de assinatura e você pode se tornar membro do Malu Universo, em que você pode ter acesso ao conteúdo antes de todo mundo, você pode ter vídeos antecipados. Eu pretendo, nesses vídeos antecipados, falar de coisas mais pessoais, porque eu não tenho coragem de falar pro mundo inteiro. Então eu falo só pra quem é membro, porque é menos gente, que aí eu não tenho tanta vergonha. Enfim, muita coisa legal, é só clicar ali em Seja Membros e é isso, vamos pro vídeo. É um tema que eu tinha pensado em falar sobre faz um tempinho, mas eu achei que era melhor não, porque é um tema muito sensível e que eu preciso tomar muito cuidado. Então eu falei assim, cara, pra não correr o risco de falar besteirinhas, eu não vou nem falar sobre ele, tá ligado? Mas muita gente pediu pra eu falar sobre, porque eu fiz uma postagem lá nas comunidades, né? Perguntando, tipo, sobre o que vocês têm interesse de ouvir, enfim, nesses nossos videozinhos estilo podcast, estilo palestrinha. E muita gente falou sobre. Então, eu vou pintar a unha, porque aí eu fico mais tranquila enquanto eu falo. E eu só tenho que escolher qual cor usar. Eu acho que eu vou num pretinho básico. Bom, não temos um esmalte preto, então. 5 esmaltes brancos. Vamos pintar de branco. O tema, como vocês viram no título e que eu tô enrolando faz muito tempo pra falar, é sobre inseguranças e mais especificamente inseguranças em relação ao nosso corpo. E isso é um assunto muito sério, então antes eu queria fazer alguns disclaimers, assim, só pra deixar muito claro, porque eu não vim falar sobre transtorno alimentar, então não se preocupem se às vezes você tem algum gatilho, tem alguma relação com isso, pode ficar em paz, que eu não vou falar sobre isso. No máximo mencionar, mas eu não vou entrar em detalhes. E eu também não tenho experiência pra falar com uma pessoa gorda. Eu já sofri bullying por causa do meu corpo, sempre tive certo sobrepeso, mas a gente sabe muito bem que pessoas que nem eu, que tem, sei lá, 2 quilos acima do peso ideal, não sofrem tanto. Eu não sofro nem de perto, tá ligado? Então eu também não vou falar com esse ponto de vista. Então aqui eu vou falar sobre a minha experiência, sobre a minha visão sobre certos assuntos. E eu quero deixar muito claro, de novo, que isso é um assunto muito delicado, que a gente sempre precisa tomar muito cuidado. Bom, então vamos pra hora da historinha. Como eu falei, eu já sofri bullying por causa do meu corpo, porque eu era uma criança com um certo sobrepeso. Mas eu tinha, meus braços gordinhos, assim, eu tenho, coxa muito grossa e tal, e umas bochechinhas, assim, e eu tinha um certo buchinho também. Nada muito grande, mas a gente sabe que, nos anos 2000, isso era um absurdo. Nos anos 2000, com aquela moda Y2K, todo mundo com cintura baixa, você não podia ter uma pochetinha. Eu, com 6 anos, já me preocupava com o meu corpo. Isso é bizarro, isso é bizarro. A gente com 6, 7, 8 anos tá se preocupando com o nosso corpo. A gente não devia estar se preocupando com isso. Isso foi tudo colocado na minha cabeça por causa da minha família e de todas as pessoas perto de mim e da televisão, tá ligado? Porque todas as pessoas que eu via na televisão eram garotas magérrimas, tá ligado? E garotas lindas, não sei o quê. E que sempre a mocinha, ela era magérrima também. Então, desde criança, isso colocaram na minha cabeça que isso era o normal, que isso era o ideal. E a minha família não fazia nada pra mudar essa percepção na minha cabeça. Na verdade, só pioraram. Eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo já tiveram algum complexo com o próprio corpo. E isso é a coisa mais bizarra do mundo. Porque quando a gente chega num ponto na sociedade em que 100% das pessoas já tiveram algum problema com imagem corporal, tem alguma coisa errada. Tem gente que tem problemas muito mais sérios, seríssimos, e tem gente que tem problemas assim, cara, consegue lidar, sabe? Mas eu duvido você encontrar uma pessoa que vai falar pra você que nunca se preocupou com o corpo, nunca se preocupou em estar gordo ou estar magro demais, porque isso também é uma questão. Então, eu sofria o meu bullyingzinho, né, de sempre. Tinha garotas na minha sala que elas eram mais gordinhas do que eu, e elas sofriam muito mais. E, gente, eu não consigo entender, tá ligado? Eu só não consigo entender como que isso tá tão enraizado na nossa mente. E vamos lá, que são os pais que fazem isso com as crianças. Porque para um moleque de 7 anos
ficar chamando uma garota de gorda e, tipo, fazer muito bullying com ela e fazer a vida dela ser um inferno, é porque os pais criaram ele desse jeito. E é muito fácil a gente falar, ai, mas é a sociedade que é assim, isso é estrutural, isso é sistêmico, pra gente tentar se isentar de toda a culpa. E não é assim, gente, porque a gente pode usar essa desculpa pra literalmente tudo. Então, ele foi racista, mas o racismo é estrutural, ele não tem culpa, é porque ele está enraizado na nossa sociedade. Vai chupar uma manga, vai. A gordofobia está enraizada na nossa sociedade. A gente convive com isso diariamente e por muito tempo a gente viu isso como normal, mas isso não é desculpa nenhuma. Isso literalmente não existe justificativa pra isso. Mas o que principalmente falavam sobre mim, eu acho que eu já falei isso algumas vezes nas minhas redes sociais no geral, não sei se eu já falei aqui no YouTube, mas falavam que o meu braço era muito gordinho. Até hoje, calma aí que eu tô com a unha coisada, né? O meu braço, ele é mini gordinho, tá ligado? Eu tenho umas pelanquinhas assim. Agora ela tá menos coisada porque eu comecei a fazer academia, eu tô ganhando músculo, ó, tá ligado? Na moral, tá durinho isso daqui, eu fico surpresa. Mas aí os moleques, eles falavam que, tipo, eu tinha elefantíase no braço. Eu lembro até hoje do dia que eles começaram a rir muito disso, que eu não sei nem do que a gente tava falando. Mas um moleque, ele pegou meu braço e também porque, tipo, aqui ele meio que faz uma curvinha, tá ligado? E aí, aparentemente, nem todo mundo é assim. É porque meu braço, ele é gordinho, eu nasci assim, tá ligado? E aí ele levantou meu braço e ele começou a rir muito, falando tipo, caralho, Malu, você tem elefantíase. Isso no 7º ano do fundamental. Você tem elefantíase no braço. E nessa época, eu não sabia que eu estava sofrendo bullying. Eu fui descobrir que eu estava sofrendo bullying em 2020. Que eu comecei a olhar, assim, pros meus anos de fundamental e eu percebi que nada daquilo era normal. Então eu ria junto, eu fazia piadinha junto que meu braço tinha elefantíase, só que isso acabava comigo. Isso me deixava muito mal, isso me deixava obcecada, assim, por dietas e por fazer muito exercício, sabe? Eu tava no 7º ano, não era pra eu estar pensando nisso. Mas desde muito cedo, muito cedo, eu não lembro quando começou, mas eu sinto que sempre esteve comigo essa minha necessidade de, tipo, emagrecer muito. Mas eu como muito mal. Eu sempre comi muito mal, até hoje eu como mal. Hoje em dia eu não como mais tanta, tipo, porcaria, assim, tipo, salgadinho, miojo, essas coisas eu não como. Salgadinho eu como só de vez em quando, eu não compro aqui pra casa, porque senão eu fico viciada. Mas miojo eu não como, Coca-Cola eu não como, eu não tomo. Mas eu não sou muito da salada, eu não como salada até hoje, eu não gosto de coisas verdes. A única coisa verde que eu gosto é brócolis e espinafre. Então, desde criança eu tinha muita essa insegurança também de questão de saúde, tipo, mano, não ter vitaminas. Aí eu lembro que eu assistia Lazy Town, tinha a Stephanie, né, e tinha o Sportacus, era Sportacus o nome dele? Eu acho que era. E aí eles faziam muito exercício, eles comiam bem e tal, e aí isso daí tava promovendo a imagem saudável do corpo, mas na verdade, só mais uma vez, promovia que você só era saudável se você fosse magro. Mas eu admito que toda vez que eu assistia Lazy Town, eu saía e comia uma maçã. Então, pelo menos pra isso, esse programa serviu, porque conseguia me influenciar pro bem. Mas eu também ficava com isso na minha cabeça de que eu tinha que fazer exercício. Eu, no 4º ano do fundamental, queria começar a academia. Tipo, brother, não, você é uma criança, vai correr na rua, vai abraçar uma árvore, vai... sei lá, mano. E minha mãe não deixou, obviamente, porque eu era muito nova pra começar a academia. Mas aí eu fazia polichinelo, tá ligado? Eu ficava fazendo flexão no meu quarto e eu nunca durava mais de 2 dias. Porque eu tenho esse problema, que eu posso até falar em outro vídeo, que eu não consigo manter hábitos. Não consigo formar hábitos, inclusive isso é uma coisa que eu estou mudando no meu 2023. Então eu já tinha meio que essa obsessão com magreza desde que eu era novinha. E conforme eu fui entrando na adolescência, só ficou pior, né? Obviamente, porque adolescentes são monstros. Mas ao mesmo tempo que eu tinha essa obsessão por magreza, eu também sempre tive muita noção de que não deveria ser assim. Eu lembro que teve uma época que eu tinha um Instagram de fotografia. Tipo assim, eu não sabia tirar foto, eu só, tipo, tirava uma foto aleatória, muito Tumblr, assim, botava em preto e branco e postava nesse Instagram. Eu lembro até hoje, eu tinha, tipo, 12 anos nessa época e um moleque de mais de 18 anos ficava dando em cima de mim. E eu era muito afim dele. Isso era bizarro. Bizarro. Ele já viu minha cara, tá ligado? Mas enfim. Então eu tinha esse Instagram de fotografia e eu lembro até hoje que alguém postou uma foto assim de uma barriga negativa, tá ligado? Aquelas barrigas que é literalmente pra dentro, de tão magra que dá pra ver todas as costelas.
e falando, meu Deus, esse é meu objetivo. E eu lembro que eu fiquei muito puta nessa época, que eu falei, mano, você tá promovendo uma doença, tá ligado? Não tá ok. Tipo assim, se esse é o seu biotipo, ótimo, mas você tá falando que é isso que você quer, porque você tem essa obsessão por magreza e porque você precisa ser magra, entendeu? E isso é doentio, isso pode se desenvolver pra alguma coisa mais séria. E aí eu briguei muito com essa pessoa, e aí eu só bloqueei ela no Instagram, porque eu fiquei muito puta. Então, desde criança, eu tinha essa noção de que outras pessoas não podiam, não deveriam ser tão obcecadas assim, porque elas podem acabar fazendo mal pro próprio corpo, mas eu acabava fazendo mal pro meu corpo. Eu me envolvi em dieta, essas coisas, só que, de novo, eu não conseguia manter essas dietas, nem quando eu ia na nutricionista, porque eu não consigo manter hábitos. E aí o fato de eu não conseguir manter essas dietas me deixava ainda pior. Vocês podem ver como é um ciclo, né? Tipo, eu tive que, lidar com isso por muito tempo. Eu comecei a academia no meu 9º ano, eu acho, e eu fiz por 6 meses, não aguentei, porque eu odiava academia. Eu já até falei sobre isso em um outro vídeo. E outra questão que sempre me machucou muito, sempre, que moldou realmente quem eu sou hoje, é porque eu sempre tive muito peito, eu sempre tive peito grande. Eu comecei a desenvolver quando eu tinha, quando eu tava no 7º ano. Então eu era a única garota na minha sala com peito. E aí eu era, obviamente, extremamente sexualizada por todos os moleques, era horrível viver desse jeito. Só que ao mesmo tempo que o meu peito crescia, eu também tava engordando e eu não me sentia bonita. E eu tinha muito essa questão de gostar de quando eles mencionavam que eu tinha peito grande. Quando os moleques mencionavam que eu tinha peito grande. Porque aí eu me sentia bonita, eu me sentia validada. Eu sentia que alguma coisa estava dando certo. Então, pelo menos eu era gorda, na minha cabeça eu era obesa. Não era de verdade. Se eu achar, eu até posto fotos aqui pra vocês. Mas eu achava que, pelo menos eu tenho peito grande, então eu sou um símbolo sexual pra eles, tá ligado? E eu era uma criança, eu tinha o quê? 12 anos nessa época. Menos, 12 anos, por aí. Então isso é um absurdo, isso é literalmente um absurdo. E eu sempre tive uma distorção de imagem muito grande. Até hoje eu dou uma batalhada com isso, assim, porque eu me sentia um ogro. Eu me sentia literalmente um ogro. E, de novo, eu tenho muita noção de que eu era magra. Eu tinha uma barriguinha de pão, uma barriguinha de macarrão, eu tinha um bracinho mais gordinho, porque eu nasci desse jeito, mas eu era magra e eu me sentia um ogro. Eu acho que o maior ponto da minha infância era que eu me sentia uma ogra, eu me sentia uma baleia perto das outras garotas, porque por alguns anos eu sempre fui, a garota mais gordinha da sala. Aí de vez em quando entrava outra e ela era o alvo dos bullying, então eu ficava meu Deus, finalmente vamos deixar em paz. Tinha muito essa vibe. Mas eu sempre gostei muito de comer. Gosto muito de comer. Então, apesar de eu ser muito obcecada com magreza, eu não queria parar de comer, tá ligado? Por isso que eu também não durava muito em dieta. Porque, mano, você tá me falando que eu não vou poder comer uma pizza? Dá licença. O tanto que eu gosto de comer até hoje, me enche muito o saco porque eu sou muito comelona. Mas eu não ia me impedir de comer. Eu lembro, inclusive, de uma vez eu fazia street dance, eu fazia aula de dança. Me zoavam muito. Me zoavam muito. E, achavam que era só zoando, mas eu me sentia muito mal. Porque, primeiro, eu dançava mal. Mas, porra, o objetivo da aula de dança era pessoas que não sabem dançar aprenderem a dançar. Só que parecia que todo mundo sabia dançar, menos eu. Então, eu sentia muita vergonha. Nossa senhora, tenho uns traumas até hoje. E tinha umas meninas na minha sala, que eram mais velhas do que eu, que elas conseguiam, com o indicador e o polegar, dar a volta no pulso. E eu não conseguia, eu nunca consegui. E aí, eu lembro que eu vi isso e eu não conseguia. Hoje em dia eu só consigo com o dedo médio, e ainda tem que dar uma apertadinha. Na época eu não conseguia nem com o dedo do médio. E eu coloquei como objetivo de vida conseguir fazer isso. E eu não lembro como que eu consegui, não sei se eu fiz dieta, se eu comecei a comer menos, mas depois de um ano, o meu objetivo era conseguir em um ano. Eu consegui fazer isso, pra mim, isso foi um dos momentos de maior orgulho na minha vida. Eu não tô exagerando. Foi um dos momentos em que eu mais me senti bem comigo mesma. Porque eu consegui fazer isso daqui, consegui fazer meus dedos se encostarem. Até hoje eu tenho um pouquinho esse instinto, esse impulso de, fazer isso daqui e ver se meus dedos estão encostando. E é isso que me valida. E aí, às vezes eu faço isso e falo, não, Maria Luísa, pelo amor de Deus, né? Enfim, aí eu tive que conviver muito com essa dualidade de, me sentir muito gorda, me sentir muito feia, uma ogra.
e ser muito sexualizada porque eu tinha peito grande, porque eu tinha coxa grande. Eu lembro até hoje, meu primeiro assédio foi no 7º ano do fundamental. Primeiro assédio que eu me lembro, né? Porque eu tenho certeza que já aconteceu antes. Que foi só porque eu fui num cinema com um garoto. Lembra que eu mencionei pra vocês que eu tenho que tratar na terapia um garoto até hoje? É esse moleque. Eu fui no cinema com ele e com os amigos, ele sentou do meu lado. Ele deu um tapão assim na minha coxa, lembrando que eu tava no 7º ano do fundamental, eu devia ter tipo 12 anos. Deu um tapão assim, apertou e falou: caralho, gostosa, hein? E na hora eu fiquei travada. Eu não olhei pra ele, eu só continuei olhando pro filme. E minha cabeça estava se dividindo em: meu Deus, que medo, ele tá encostando em mim, pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. E ele me acha gostosa. Ou seja, eu estou validada. E isso é muito bizarro, porque a gente realmente, nós garotas, a gente aceitava assédio achando que isso era só uma forma de se validar. Então, se a gente tava sendo assediada é porque a gente era bonita. E hoje em dia eu tenho plena noção que se eu tava sendo assediada era porque o homem era um porco. Porque ele era um filho da puta. Mas na época ele fez isso, eu me senti validada. Mas ao mesmo tempo eu tava morrendo de medo. Tanto que acabou o filme, a gente saiu ali da sala de cinema e todos os moleques, era só eu e um monte de guri. Eles foram no banheiro, eu saí correndo e eu liguei pra minha mãe pedindo pra ela ir me buscar. E beleza, isso daí foi mais ou menos o meu fundamental, eu muito obcecada com magreza, indo de dieta em dieta, sem conseguir manter dieta, sem conseguir manter exercício. E aí chegou a pandemia. O meu ensino médio também foi igual, mas no meu ensino médio eu comecei a ficar mais ok. Eu ainda queria muito emagrecer, eu ainda queria, tipo assim, eu não me sentia bem no meu corpo, eu nunca me senti bonita, assim, sabe? Tipo, em questão de corpo mesmo. E aí veio a pandemia, veio 2020. E eu precisei colocar aparelho pela primeira vez na vida. E o meu aparelho, eu não sei como que foi, tipo, se vocês já botaram aparelho, não sei se vocês tiveram esse mesmo problema, mas eu não conseguia comer. Eu passava, tipo assim, 5, 6 dias tomando sopa e comendo purê de batata, porque eu não conseguia mastigar de tanta dor. E isso era todo mês. Porque todo mês eu tinha que voltar pro dentista e apertar o aparelho, eu não conseguia comer por 5 dias. Então eu emagreci muito. E eu emagreci... Sabe quando você emagrece feio, porque parece que você tá doente? Porque eu emagrecia porque eu não tava comendo direito. Por causa do aparelho, porque eu sentia muita dor. E eu me senti muito feia, muito feia. Eu não me senti bem daquele jeito. Tipo, tem fotos daquela época e eu realmente parecia doente. E depois disso, eu acho que foi meio que isso. Foi o momento em que eu mais me odiei. Foi o momento em que eu não conseguia sair em foto. Eu via vídeos, fotos de outras garotas e eu chorava porque eu me sentia a pessoa mais horrível do mundo. Tipo, eu não consigo nem ver fotos muito dessa época. Foi a época, inclusive, que eu comecei o TikTok, que eu comecei o Instagram. Se vocês descem lá pra baixo no meu TikTok, vocês vão ver que eu tava com aparelho, eu tava com o cabelo longão, sem franja, eu não me cuidava direito. Porque eu me odiava. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo, então pra que eu ia me cuidar? Eu tava muito feia. Até hoje em dia eu vejo esses vídeos e eu me sinto feia. E eu sou muito maldosa com o meu eu do passado. Isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar, inclusive, pra olhar essa Malu de 2021 e parar de falar pra ela: você é a pessoa mais feia do mundo, graças a Deus você vai ficar bonita. Porque hoje em dia eu me sinto bonita. Hoje em dia eu sinto que eu tive, assim, o meu glow up, tá ligado? E eu não tô falando que, é pra eu falar que eu era bonita, porque eu não acho que eu era bonita nessa época, mas eu não era um monstro. Eu nunca fui um monstro. Eu achei a minha vida inteira que eu era um monstro, e eu nunca fui um monstro. E foi só depois que eu tirei o aparelho, que eu cortei o cabelo, eu fiz minha franja, eu tô com essa franja desde o final de 2021, que foi quando eu tirei o aparelho. Foi só então que eu comecei a me sentir bonita, foi só então que eu comecei a tirar foto. Porque na época eu até tirava, mas vocês podem ver, se vocês forem no meu Instagram pessoal, as fotos da época da pandemia são todas com máscara. Eu só tirava foto com máscara, porque aí eu me sentia bonita. Porque aí eu acho meus olhos muito bonitos, eu gosto dos meus olhos. Então só aparecia os meus olhos e se eu tivesse com o cabelo arrumadinho, assim, aparecia o meu cabelo. E só então eu me sentia bonita. Porque se eu tava com a boca fechada, ficava meio... Sabe? Porque aparecia o aparelho mesmo com a boca fechada. E se eu tava sorrindo, pior ainda. E eu me sentia realmente, tipo... Nossa, é literalmente aquele trecho da Taylor Swift. Sometimes I feel like everybody's a sexy baby and I'm a monster on the hill. Porque era literalmente isso, eu me sentia um monstro. Então eu só tirava foto com máscara, que aí eu conseguia postar as fotos. E foi um momento muito dark, assim, da minha vida, quando a gente fala de aparência. E ainda mais porque eu tava no Instagram, eu tava começando no Instagram.
E eu tinha que expor muito o meu rosto, eu precisava aparecer muito. E eu me sentia péssima, eu me sentia terrível. E eu tinha que continuar, eu me forçava a continuar, mas eu não queria, eu me sentia muito mal, só que eu me forçava porque eu queria escrever e eu queria dar certo como escritora. Acabei de estragar uma unha, vou ter que tirar. Enfim, não gosto nem de ver os vídeos e fotos dessa época, porque eu realmente estava muito mal. E hoje em dia, eu acho que eu mencionei pra vocês, mencionei em algum vídeo sobre o meu truquezinho de ir pra academia, que eu não quero mudar de corpo. Isso é uma coisa que eu tenho muita certeza. Eu não quero mudar de corpo hoje em dia, eu não tô mais obcecada com magreza. Apesar de eu ainda ter alguns impulsos que eu preciso controlar, eu estou bem, eu estou feliz com o meu corpo, com a minha aparência. E é por isso mesmo que eu consigo aparecer desse jeito aqui pra vocês. Com, tipo, o cabelo molhado e 2 coisas de franja suando porque tá quente, eu não posso ligar o ventilador porque senão vocês não vão me ouvir. Então, assim, foi um processo que levou 20 anos. Literalmente, eu acho que eu lembro a primeira vez que eu me senti bonita em uma foto. Foi quando eu fui lá no... Foi quando eu cortei o meu cabelo curtinho e fiz franja. Foi final de 2021. Se não me engano, foi outubro de 2021. Foi a primeira vez que eu me senti bonita de verdade. E desde então eu tô conseguindo melhorar isso. Eu ainda tenho muitas crises de autoestima até hoje. E aí já entra pra uma partezinha um tantinho mais pessoal, que aí eu não quero falar sobre... Mas eu ainda tenho muitos problemas que eu ainda preciso lidar. Mas graças a Deus eles não são tão sérios como eles foram quando eu era menor. E eu tenho muita noção, tenho muita consciência de que pra mim foi nível café com leite, tá ligado? Porque eu nunca desenvolvi um transtorno alimentar. Apesar de eu ter esses problemas muito sérios com a autoestima, eu tive uma infância boa e eu acho que foi até um livramento eu perceber que eu só tava sofrendo bullying quando eu tinha 18 anos. Porque eu olhei pra trás, eu olhei pro meu fundamental e eu percebi, olha só, isso era bullying. E na época eu não sabia, eu acho que foi quase um livramento, porque eu acho que se eu tivesse percebido que era bullying quando eu era criança, eu teria ficado muito pior. Eu seria uma criança mais triste, assim, sabe? Então eu tenho plena noção de que eu peguei a versão café com leite. Eu tenho plena noção disso. Então eu não vim aqui dar conselhos, eu não vim aqui falar pra vocês o que vocês devem fazer. Eu vim aqui pra compartilhar a minha experiência, eu vim aqui pra contar pra vocês como que foi a minha vida ao redor desse tema, sabe? E não sei, às vezes você só abriu esse vídeo pra se distrair um pouquinho e você conseguiu, tipo, meu Deus, nossa, Malu, legal sua história de vida. Ou às vezes você se identificou, ou às vezes você pensou, nossa, realmente, você teve só a versão café com leite porque comigo foi muito pior. E não sei, eu só espero que, assim, se você chegou nesse final do vídeo, eu espero que você tenha pelo menos se distraído um pouquinho. Eu espero que você tenha parado de pensar nos seus problemas um pouquinho, ou talvez tenha pensado em si mesma no passado com um pouco mais de carinho, sabe? Então eu não tô aqui pra resolver os problemas de ninguém. Eu tô aqui como uma conversa entre amigos. E eu só queria dizer, eu queria frisar, vou até parar aqui. Você passou por perrengues e maus bocados por causa da sua aparência, por causa do seu corpo. Se você passa até hoje, eu quero dizer que você é muito importante pra mim. E você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa muito forte. E que eu tenho certeza que você vai conseguir passar por isso. Eu quero te desejar todo o carinho do mundo. Não sei se você faz terapia, mas isso foi uma coisa que me ajudou muito, me ajudou a melhorar exponencialmente. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu só queria dizer que você tem um espaço confortável aqui no Malu Universo. Aqui é um espaço livre de julgamentos. Aqui eu só tenho pra te oferecer muito carinho e umas piadas ruins de vez em quando. Eu espero que vocês fiquem bem. Obrigada por ficarem até o fim.